Foram muitos erros no início do ano que atrasaram o desenvolvimento do Vasco durante a temporada de 2025. Creio que o Fernando Diniz, que volto a repetir, vai ficar, Admar Lopes, um trabalho já tendo essa, como o próprio Diniz falou, né, base, o Vasco tende em 2026 a ter um ano bem melhor. E a partir, é claro, da permanência do Diniz, o que vem acontecendo internamente, o Vasco já começa a mapear o mercado. O Vasco ele já tem um perfil muito bem traçado, perfil dos atletas que serão buscados pelo Vasco na próxima janela será bem parecido com o que foi buscado na última janela de transferências, na janela de julho. Jogadores que venham ao Vasco por um valor baixo, com metas a bater, para que o Vasco adquire o atleta em definitivo. Importante falar que a janela do Vasco foi muito assertiva no meio do ano. O Vasco ele contrata o Andrés Gomes de graça, com uma opção de compra com um valor de 4 milhões de euros. O Vasco contrata o Carlos Cuesta de graça, empréstimo com opção de compra no final do ano, opção de renovação do empréstimo por mais um ano até o final do ano que vem e opção de compra também. Muito boa negociação feita com o Carlos Cuesta. Contratação também de outros jogadores, o próprio Cauã Barros, o Vasco não pagou nada. Thiago Mendes, livre no mercado. Robert Renan, empréstimo junto ao Zenit. Então o Vasco conseguiu fazer boas contratações sem gastar. Diferente do que aconteceu nas duas janelas de transferência do meio do ano retrasado, meio do ano passado, melhor dizendo, e do início desse ano. Que o Vasco paga por Maxime Domingues, o Vasco paga por Lodi Augusto, o Vasco paga por Benjamin Garré, o Vasco paga por Jean Davi Menezes e ninguém dá certo. Então o Vasco ele foi muito assertivo na janela de transferência do meio do ano e tende a manter exatamente esse mesmo padrão para a janela de transferência do início do ano que vem. Inclusive, até falando aqui sobre Carlos Cuesta, informação que o Vasco vai adquirir os direitos econômicos do defensor, ou seja, o Vasco vai comprar o zagueiro colombiano, o clube vai pagar ao Galatasaray, clube turco que detém os direitos econômicos de Carlos Cuesta, um valor de 5.750.000 euros, algo em torno de 36 milhões de reais. Esse dinheiro deverá ser pago até o dia 5 de janeiro. Portanto, o Vasco da Gama pagará. O Vasco entende que o Carlos Cuesta foi um jogador importante para essa reta final, um jogador que vestiu a camisa, conseguiu se destacar, vai ser uma peça importante para as próximas temporadas e por isso que internamente o Vasco entendeu como, assim, algo que valerá a pena a compra dos direitos econômicos do jogador. Então, Carlos Cuesta fica no Vascão e é o primeiro grande passo que o Vasco da Gama ele de fato dá olhando a temporada de 2026. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.